Então nós vamos passar a palavra a ela, e ela está com a palavra então para falar para a gente nesse filme o que é a terapia inalatória, as vantagens da terapia inalatória na medicação para asma, né, para as doenças respiratórias de uma forma geral, vantagens sobre aquilo que a gente já conhece e como fazer essa medicação, né? Custo-benefício, tudo isso está embutido no tratamento hoje que a gente pode facilitar. Esse ano nós estamos fazendo 20 anos da Associação Brasileira de Asmáticos e fizemos alguns eventos no Rio. E é uma luta constante pelo trabalho de educação, é uma briga que a gente... o que vocês estão fazendo aqui, esse mesmo trabalho a gente faz no Rio, a gente tem dificuldade também em hospitais lá, a gente está fazendo esse mesmo trabalho, então não é só aqui, é em todos... O difícil é a mudança, né? Mudar é tudo complicado. Então, eu estou trazendo para vocês aqui algumas coisas lá, alguns trabalhos científicos, alguns artigos que nós selecionamos e com muito carinho preparamos essa aula. Eu com a doutora Fátima, que muita gente conhece daqui também. E aí eu vou falar um pouquinho, uma introduçãozinha da asma e depois a gente vai falar da terapia inalatória propriamente dita, tá bom? Então, a gente vê a asma como um sufocamento, né? A pessoa sendo esmagada. Eu estou aqui, não é por acaso, eu sou asmática de infância, fatores de piora, assim como exposição ambiental, alérgenos, outros fatores específicos, desenvolvimento e manutenção dos sintomas. Então, é uma doença muito complexa, muito ampla, vários fatores desencadeantes. E aqui, vocês podem ver que num estudo que foi feito na Santa Casa de São Paulo, 69% de internação é por conta de infecção de vias aéreas superiores, o IVAS. A gente tem, nesse hospital de São Paulo, a gente tem 6 mil atendimentos diários, 10% devido à asma aguda. E para ver que a incidência da asma é muito grande. O Brasil está em 5º lugar nesse estudo do ESAC, assim, número de asmáticos, de pacientes que apresentam essa doença. Então, a gente tem no Brasil a 3ª causa de internação hospitalar. A gente tem 275 mil internações por ano, um gasto enorme, e a gente tem 3.111 mortes por ano no Brasil por asma. E é uma doença assim que tem controle, que a gente pode evitar essas mortes, mas a gente precisa achar o caminho. Então, para vocês verem um trabalho que foi feito de pacientes que necessitam de educação em asma. Olha só, 71% necessitam de muita educação em asma. Cada vez mais a gente vê a carência das pessoas em busca de informação sobre a sua doença. Eles não sabem se tratar, não sabem que precisam usar medicação de manutenção.
e moderadamente que precisam de educação, 26%, e poucos não sabem, poucos têm essa informação. Então, aqui, para vocês verem, o tratamento profilático é feito mais por alergistas e pneumologistas. Os clínicos e os pediatras têm um trabalho assim, de prevenção muito pequeno. Então, isso mostra também que precisa ser feito uma capacitação a nível assim, geral dessa doença. Então, o controle da asma, assim, pacientes com sintomas de ARIA, 56%, despertares noturnos, ausência à escola, 58%, ausência ao trabalho, é um índice muito grande que as pessoas sofrem com essa doença. O uso de corticoide, controle da asma. O uso de corticoide inalatório é feito apenas por 6% desses pacientes. Então, a higiene ambiental é uma coisa assim, super importante nesse trabalho de educação. Então, a gente tem várias coisas aí, usar aspirador de pó e pano úmido, evitar bichos de pelúcia, encapar colchões e travesseiros com plástico, é super importante. Lavar roupas de cama frequentemente, evitar deitar em aquelas almofadas, travesseiros que ficam guardados, a pessoa tem amor ao travesseiro, fica 10 anos com o paciente parcialmente controlado, e o paciente não controlado é aquele que tem 3 ou mais parâmetros presentes desses aqui, assim, durante a semana. Sintomas noturnos, despertares noturnos, necessidade de medicação de resgate, limitação de atividade e queda do pico de fluxo expiratório ou do VF1. Então, aqui, a asma não existe cura. É uma doença crônica que o paciente tem que entender isso e que ele precisa controlar a sua asma, diminuir essas exacerbações, internações, esses absenteísmos e melhorar a qualidade de vida. A gente vai falar do tratamento no pronto-socorro, da crise de asma. Então, as crises leves, é quando o paciente tem despertares noturnos com sintomas de asma, necessidade de medicação de resgate, redução do pico de fluxo expiratório, e que ainda sem sinais de gravidade. O local de tratamento, o consultório, e às vezes ele pode ser orientado no domicílio mesmo, com orientação prescrita pelo médico. Então, o tratamento da crise, a gente vai no pronto-socorro usar 2 a 4 jatos de aerosol dosimetrado com espaçador ou nebulização de 20 em 20 minutos na primeira hora. O aerosol dosimetrado com espaçador, a gente tem uma eficácia clínica comparado com nebulizadores. É a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns trabalhos científicos comprovando essa eficácia. Então, o tratamento da crise, a gente precisa reforçar essas medidas educativas. É importante que o paciente não vá só no pronto-socorro, que ele tenha esse acompanhamento médico intensivo, manter a terapia inalatória, inicialmente com medicação de resgate para sair da crise e, posteriormente, para controle da inflamação brônquica, o corticoide a longo prazo. É importante o paciente ter essa conscientização. Então, a gente tem dispositivos para utilização dos medicamentos, que são o aerosol dosimetrado, o aerosol dosimetrado mais o espaçador, o inalador de pó seco e os nebulizadores. O dispositivo mais usado, hoje já não é mais usado, é um dos dispositivos no tratamento da asma, é o aerosol dosimetrado, que em um jato dá 100 microgramas, para a gente ver que um comprimido corresponde a 2 microgramas. Então, a medicação da asma é a medicação inalatória. A dosagem é muito pequena e os efeitos adversos são menores e a resposta é muito rápida.
Então, a gente tem que desmistificar essa coisa para o asmático, que a bombinha faz mal, que a bombinha mata, e a bombinha é um tratamento indicado para asma. É aí que ele vai resolver o seu problema, ele precisa ter essa consciência. Então, como usar o aerosol? Então, a gente tem que ver a data de validade do produto, marcar no frasco a data da compra, verificar números de doses contidas no frasco, procurar o médico caso note assim, maior necessidade de broncodilatadores, assim, dele usar mais vezes esse broncodilatador. Então, como é que a gente vai usar esse aerosol, o spray? A gente vai primeiro retirar a tampa, posicionar, sacudir, vai posicionar pode botar aqui em cima. Esse slide é um slide antigo, que antes a gente indicava para o paciente fazer 4 dedos fora da boca, mas hoje, assim, todos os pacientes a gente pede para fazer com o espaçador, que vocês vão ver no final, e aí o paciente faz esse manejo, coloca o spray no espaçador e ele vai fazer um disparo, vai primeiro expirar, soltar o ar para fora dos pulmões e vai colocar, adaptar a máscara na criança até 12 anos, e no adulto ele vai tirar essa máscara e vai adaptar o bocal dentro da boca, a boca bem fechada. Depois que ele expirar, soltar todo o ar, ele vai botar dentro da boca, apertar e puxar o ar para dentro dos pulmões, fazer uma expiração lenta e profunda. Puxar e segurar durante 10 segundos. A gente sempre pede para o paciente contar com os dedos. E depois respirar normalmente. Uma coisa importante é pedir para o paciente lavar a boca depois de usar o spray. Então, o aerosol dosimetrado, a maioria dos pacientes não sabe usar a técnica. Então, muitos usam de uma maneira errada, não inspiram profundamente, não fazem a pausa inspiratória, às vezes tem vergonha. Então, é importante o profissional dar essa atenção, explicar para o paciente direitinho, para que ele saiba fazer o remédio e que ele tenha a deposição pulmonar esperada. Então, aqui são vários tipos de espaçadores. Aqui a gente vai falar deles. Então, as vantagens dos espaçadores: facilita o uso dos aerosóis, o paciente para usar, inclusive na crise, eles reduzem a deposição na orofaringe. Hoje, cada vez mais, é uma queixa muito frequente, essa coisa da rouquidão. Então, isso aí vai diminuir essas partículas não respiráveis na boca. Essas partículas vão ficar no espaçador em vez de ficar na boca e aumentam a deposição pulmonar. As desvantagens: a dificuldade de transporte é grande, o custo. Então, a técnica de uso com os espaçadores é a mesma coisa: sacudir, posicionar, fechar a boca em torno do espaçador. O paciente tem que acoplar bem a boca no espaçador. Primeiro fazer uma expiração, normalmente colocar o tubinho bem dentro da boca, fechar bem a boca. Tá. Ele tem que primeiro balançar, fazer bem balançar o spray, tirar a tampa, balançar, acoplar. Aqui esse espaçador é o de alumínio, ele tem um bocal aqui universal, qualquer spray entra aqui. Ela é bivalvular, tem uma válvula de entrada e uma válvula de expiração que funciona assim automaticamente. E aí o paciente vai colocar o tubinho dentro da boca, vai fechar a boca e na hora que ele fizer o disparo do spray, ele vai puxar o ar para dentro dos pulmões. Ele primeiro solta. (10 segundos). Depois ele respira normalmente. Uma coisa importante: não pode esquecer de lavar a boca.
é muito simples e rápido. Então, a criança pequena que usa até 2 anos, a gente indica o espaçador baby. Então, a gente vai fazer a mesma coisa e vai colocar essa máscara no rosto da criança e vai deixar ele fazer de 3 a 4 respirações ali dentro da máscarazinha. E mais ou menos 1 minuto. Depois é importante lavar até o rostinho da criança, passar uma água e dar um líquidozinho para ele também. Só isso. E a criança de 2 a 12 anos, ele já usa o inalar. É com que é um pouco maior, tem 230 ml, tem uma máscara maior, que se adapta. Essa máscara assim, é fantástica, ela tem uma adaptação muito boa no rosto da criança, da criança jovem até 12 anos. O adulto não precisa de máscara e o idoso a gente volta a usar a máscara. Por quê? Porque é difícil esse controle do disparo, o paciente puxar a respiração, ele fazer a inspiração profunda. Então, a máscara no adulto facilita por causa desse processo de incoordenação motora, ele não tem essa capacidade. Então, fica mais fácil para o idoso usar com a máscara também. Então, o mesmo processo, ele vai fazer de 3 a 4, até 5 respirações ali dentro e depois ele vai tirar e respirar normalmente. Então, a higienização. Em casa é feita uma lavagem com água e sabão normal, pode deixar um pouco de molho, depois enxágua esse de alumínio e deixa secar na temperatura normal. E depois pode usar novamente. É só o paciente em casa, a orientação é só para ele lavar com sabão neutro e deixar secar naturalmente, e depois pode usar. Então, vantagens do espaçador inalar. Tanto o baby como o de adulto. Ele tem um corpo em alumínio, ele tem uma maior deposição pulmonar. Por quê? Porque ele não tem, ele é sem carga eletrostática. Isso quer dizer que ele vai ter as partículas respiráveis, vão ter o maior poder de penetração. Porque no inalador de plástico, ele tem uma carga eletrostática. Essa carga quer dizer que ele segura as partículas, ele tem uma camada que retém as partículas. O espaçador de alumínio não tem essa carga eletrostática e não segura essas partículas. Então, ele tem um maior poder de penetração e tem, consequentemente, uma maior deposição pulmonar. Então, ele tem um adaptador flexível, que se adapta a todos os aerosóis, como eu já falei, uma maior durabilidade e o tamanho dele tem o tamanho de criança e tem o tamanho de adulto e crianças maiores. Então, é sem dúvida assim, o inalador mais indicado, é o mais durável e o que tem um poder de penetração maior. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns artigos. Então, no hospital, a gente vai fazer essa esterilização de álcool a 70%, que pode ficar de 10 a 30 minutos. Então, no hospital, a gente pode lavar ele com detergente neutro, é muito simples, e só colocar no recipiente com álcool. Vai ter que abrir ele, tirar ele. Pode me ajudar aqui, Marcos? Abre aí para mim, para fazer a demonstração. Então, no hospital, a gente vai abrir, a gente vai... Tem uma peça de encaixe do aerosol, tem retirada da máscara e tem, para uso hospitalar, tem que fazer a remoção dessa válvula. Isso é exigência da Anvisa, não só o nosso passador, mas todos os passadores têm que fazer essa remoção da válvula. Existe essa válvula, agora essa válvula é solta. Há alguns questionamentos referentes à perda dessa válvula. Porém, essa válvula aqui, ela só é indicada a retirada dela para uso hospitalar. Para utilizar para o meu paciente não tem necessidade, ou seja, uso domiciliar. Só pode realizar o válvula corrente só com neutro.
tirar essas válvulas aqui, para explicar. Pode tirar, pode deixar. E aí a gente vai tirar e deixar de 10 a 20 minutos no álcool a 70%. E corrigir quando necessário. E trocar esse álcool de 24 em 24 horas. Então, e a gente pode fazer também a higienização com hipoclorito de sódio. É só que ele tem um odor forte e ele resseca o material mais rápido. Pode ser feita a higienização também com óxido de etileno, lavar o espaçador no local e embalar, e depois o gás a 40 graus, aí ele fica embalado. Então, agora a gente vai falar o que falam os consensos. O beta-2 é a primeira escolha no tratamento do broncoespasmo na asma. A eficácia da nebulização é equivalente ao uso de spray com espaçador. Em crianças, o spray com computador de dose mais espaçador é preferível à nebulização, devido a maior conveniência, maior deposição pulmonar e menos riscos adversos e menor custo. Os nebulizadores utilizam doses pouco precisas, são caros e consumem muito tempo e necessitam manutenção. A nebulização é a forma mais comum de administração de um beta-2 agonista de curta duração, tanto no ambulatório como na emergência. Pacientes que permanecem nos atendimentos de emergência por várias horas, além do desconforto normal para a criança, ele fica fazendo a nebulização, ele tem um poder de permanência maior no hospital. Então, fica com salas mais lotadas, os profissionais trabalham mais e, assim, os hospitais e clínicas com um custo de até 3 vezes maior do que o custo com inalação, com spray e espaçador. O custo é muito maior. E o tempo de permanência é maior no hospital e os profissionais vão ter um tempo junto do paciente bem maior do que com os espaçadores. Então, a gente vê aqui a evolução do VF1 nos dois grupos, o spray com espaçador e o paciente com nebulização. Porque fica na cabeça, será que o spray vai resolver a crise, o paciente vai sair da crise? Esses são todos artigos científicos que eu trouxe para vocês verem, que o coeficiente é desprezível. Então, a resposta é a mesma, do spray, o espaçador e a nebulização. A gente tem praticamente o mesmo efeito na primeira dose, após a primeira dose, após a segunda dose e após a terceira dose. Então, é um tratamento que se equivale. Aqui a gente também tem um outro estudo, que é o spray versus nebulização, que mostrando o estudo do pico de fluxo expiratório na pré e no pós, vocês veem o resultado que são assim parecidos. Agora, o tempo de emergência, de permanência na emergência, com nebulização é maior, a admissão hospitalar um pouquinho maior e a dose total do remédio que é dada ao paciente é maior na nebulização do que no espaçador, do aerosol com espaçador. A evolução de crianças em crise tratadas com nebulização ou spray espaçador. Então, a gente também tem a permanência no pronto-socorro, o tempo é maior, a internação com nebulização assim, um pouquinho maior e o retorno para atendimento também maior. Eu acho que quando o paciente usa o aerosol, já no momento do pronto-socorro, da urgência, ele já vai aprender a usar o remédio. É uma coisa que ele já está sendo treinado para ele usar a medicação em casa, porque a nebulização, o paciente não faz esse trabalho em casa, ele vai fazer só na urgência. Então, um treinamento também até psicológico, porque a criança, os pais já vão aprender isso. Então, efeitos sistêmicos também, a gente tem pouca diferença. E as conclusões, o nebulizador foi o mais caro e consumiu mais droga para apresentar a mesma eficácia. O espaçador artesanal foi o mais barato, no entanto, apresentou mais eventos adversos do que o espaçador industrial e o inalador de pó.
O espaçador industrial foi o mais caro, porém o mais seguro. E o inalador de pó foi mais barato e apresentou menos tremores, mais taquicardia semelhante ao espaçador artesanal. Isso são trabalhos científicos. E aqui eu queria fazer a demonstração para vocês só dos equipamentos que são usados também, que do tratamento da ASA, são inaladores de pó seco, que é o Aerolise, o Turbo Haler e o disco. Então a gente tem que retirar essa tampinha, isso é importante a gente saber para ensinar para o paciente de uma maneira assim, bem prática. Então retirar a tampinha, abrir o aparelho, colocar a cápsula, apertar as garras e o paciente tem que apertar essas garras para perfurar a cápsula. Então o paciente vai expirar normalmente, colocar o dispositivo na boca e inspirar o mais rápido e profundo possível. Ele tem que ter um fluxo expiratório. A desvantagem dos inaladores de pó seco é que o paciente precisa ter um fluxo expiratório maior, porque aqui o remédio não sai. Quando a gente aperta esse spray, ó, o remédio saiu. Aqui eu não consigo tirar o remédio daqui, só se eu puxar. Então o paciente tem que ter um fluxo expiratório para puxar a medicação. Então por isso que no idoso, muitos utilizam o spray, utilizam com o espaçador e a máscara. Às vezes eles têm, alguns têm dificuldade de usar esse pó seco. Na criança, o espaçador é muito utilizado. Então inspirar o rápido possível, fazer uma pausa expiratória e esperar do mesmo jeito, 10 segundos. Se não for dose única, ele pode repetir o processo. Às vezes eles usam, então é importante bochechar e cuspir, gargarejar e cuspir. Trocar esse dispositivo também a cada 90 dias de uso e a cada 4 a 5 aplicações limpar esse cantinho dele também, que pode ser com cotonete. Então aqui eu já fiz a demonstração, expirar o mais rápido possível. Cada inalador desse, o paciente precisa de um fluxo. Esse aqui ele precisa de 50 litros por minuto de fluxo inspiratório para ele puxar esse pó. O Turbo Haler ele precisa de 50 litros por minuto. Então o Turbo Haler ele vai girar a tampa, ele vai tirar a tampa, girar a base no sentido horário e depois voltar até ouvir um cliquezinho. E a mesma coisa, o paciente vai expirar, soltar o ar. É importante a gente pedir para o paciente colocar o tubinho dentro da boca e fechar bem a boca. Algumas pessoas ficam com vergonha, não bota direito. Então, botou lá, fechou bem a boca, tem que explicar bem isso para o paciente. Aí ele vai expirar, colocar o tubinho dentro da boca e puxar o mais rápido e profundo possível. E fazer a pausa de 10 segundos. E depois, bochechar, cuspir, gargarejar e cuspir. O Turbo Haler, aqui eu não trouxe o discos, mas é aquele redondinho, o roxinho, que a gente vai também, semelhante ao Turbo Haler, a gente vai abrir ele, puxar uma alavanquinha até escutar o clique e fazer a mesma coisa. Aqui é esse o discos, que a gente vai abrir essa tampinha. E colocar ele dentro da boca, também explicar bem para o paciente. Os inaladores de pó, vantagem, técnica mais simples, não tem propelente, são portáteis. Alguns têm uma maior deposição pulmonar, tem múltiplas doses, tem refil, preparo de dose muito simples e tem certeza que a dose foi inalada. Tem alguns que tem marcador de 10, de 20 doses. As vantagens do aerosol dosimetrado mais o espaçador. Facilita o uso do spray, reduz a deposição na orofaringe, aumenta a deposição pulmonar e facilita o uso nas crises. Ele consegue usar o aerosol nas crises. As desvantagens, às vezes é um grande volume, transporte, a manutenção e limpeza.
Os dispositivos inalatórios, o inalador de pó seco é mais simples, é gerado pela inspiração e alguns têm marcador de dose. Então, às vezes tem os pacientes que têm dificuldade no preparo da dose. O idoso, às vezes, tem dificuldade de pegar aquela cápsulazinha, colocar ali, enfim. Cada paciente vai escolher com o seu médico a medicação indicada para ele. Então, aqui só para mostrar que esse trabalho de educação, de aprender a usar, de mexer com esses equipamentos é muito importante. Que a má técnica é 71%. Ver que é difícil fazer isso, é um trabalho assim que a gente tem que estar em cima do paciente, treinar e treinar e treinar. Cada visita inspecionar, ver se ele está fazendo a medicação correta. Então, todas as medicações são eficazes, desde que usada de uma maneira adequada. Pacientes, todos os dispositivos são eficazes. Então, qual o melhor dispositivo? Depende do seu médico, depende da troca entre o médico e o paciente. Então, aqui, coisas que eu já falei, checar, orientar, resolver tirar esse mito do paciente que a bombinha faz mal. Então, eu vou falar para vocês só um pouquinho do pico de fluxo expiratório, que a gente avalia a capacidade de obstrução do paciente. Às vezes é importante, até no pronto-socorro, e na consulta médica também, é importante a gente checar de uma maneira assim, para ter uma ideia do grau de obstrução do paciente. O ideal é o paciente fazer uma prova de função respiratória, mas ele vai fazer aqui, um exame mais complicado, é difícil de marcar, é mais complexo. Ele vai fazer aquele exame a cada 6 meses, uma vez por ano. Mas no consultório, esse pico foi uma medida simples de fazer, ele pode fazer a cada visita e no pronto-socorro também. Ele fazer antes do procedimento e depois, para a gente ver a resposta do paciente. Então, é bem simples, tem uns que são de adulto, tem uns que tem para criança também. Então, a gente vai saber se a asma está controlada, se os remédios estão adequados, se é preciso alterar as doses do medicamento. Então, o paciente vai, primeiro, a gente tem um ponteirozinho aqui, ele vai zerar esse ponteiro. O paciente vai fazer uma inspiração profunda. O correto é ele botar um clipezinho no nariz, tá? Mas se não tiver o clipe, pode fazer também sem o clipe. Ele vai puxar o ar para dentro dos pulmões, colocar o tubinho dentro da boca e soprar o ar bem forte e bem rápido, todo o ar de uma vez, que a gente vai medir no primeiro segundo. Então, é um jato só que ele tem que soprar. Puxou e soprou, do ar lá de dentro dos pulmões. E a gente vai anotar. Geralmente são feitas 3 medidas e a gente aproveita a melhor. Então, a gente vai, a curto prazo, auxiliar no diagnóstico, ver a medicação, se pode retirar, se o médico vai avaliar. Esses portadores graves devem ter esse aparelho em casa. Esse aparelho funciona para o asmático como um aparelho de pressão funciona para o paciente que tem pressão alta. Ele vai poder saber quando que ele tem que ir numa urgência, quando que a gente sabe que a crise, quanto mais grave, mais risco o paciente corre. Então, ele tem que saber a hora de procurar uma urgência. E com esse aparelhinho, ele vai ter um melhor controle disso aí. Aí a gente vai ter, quando o paciente diminui em torno de 80%, ele tem uma crise leve. Quando ele faz a nebulização, ou faz o spray, o inalador de pó seco, faz a medicação broncodilatadora, o volume dele volta ao normal. Se ele tem uma crise moderada, o pico de fluxo respiratório dele vai ficar de 50% a 80% do seu valor ideal. E depois da medicação, ele vai voltar para o normal também. Numa crise forte, ele vai estar com 50% e ele não vai ter resposta ao broncodilatador. Então,
estou falando aqui um pouquinho da asma, que aprenda sobre a sua doença, saiba o que fazer na crise e como evitá-las. Mantenha o tratamento mesmo estando bem e assim atue em parceria com o seu médico. Isso aqui é um lema da ABRA. Eu vou mostrar para vocês só uma coisinha a mais, mas eu acho que uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que na crise de urgência, quando o paciente chega, a gente chegar perto desse paciente e fazer uma coisa assim, ó, que eu vou fazer aqui, que ele vai levar um susto. Tocar esse paciente. Só de chegar e falar assim, senta numa postura correta, respira, se acalma um pouquinho, só de tocar esse paciente, ele já vai se sentir tratado. Eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente tem que ter um contato assim, muito perto. Às vezes a gente, quando toca, tem pessoas até que não gostam, né? Se sentem mal, mas é a carência emocional. Então, de a gente chegar e passar um apoio para esse paciente, de falar, respira melhor, senta numa postura correta, e falar assim com carinho, explicar, o senhor vai melhorar, vai fazer essa medicação e isso vai resolver o seu problema, o senhor vai sair daqui bem, a gente vai poder te ajudar. Então, são medidas assim são coisas muito simples, mas que ajudam muito. Então, eu acho que o profissional, a gente que trabalha com doenças respiratórias, o estetoscópio e as nossas mãos, a gente consegue fazer muita coisa em favor assim, do paciente, de melhora, de ajuda, já consegue fazer muita coisa. Numa junção, é uma coisa mais barata para o hospital. Aquele nebulizador sempre dá problema, o fluxo não é o ideal, o paciente fica 20 minutos ali fazendo a nebulização, que é horrível, um desgaste, às vezes ele não melhora. Aqui ele melhora muito mais rápido, faz assim 20 minutos, e 1 hora ele já está pronto para ir embora o paciente, porque a resposta é mais rápida. Então é bem melhor para o paciente. Assim, porque eu acho que a mudança que é difícil, mas depois que mudar a rotina, é muito rápido, vocês vão fazer isso de uma maneira muito rápida, porque tirou, colocou numa bacia, ou passa uma água na torneira, só para tirar um pozinho aqui dentro, e joga na bacia com álcool a 70%, marca 10 minutos e troca. Aquele álcool tem que ser trocado a cada 24 horas. Só isso, tem que ter rótulo e é uma rotina que se instala de uma maneira muito prática, não tem dificuldade, eu não acho assim, é porque vocês não pegaram nele ainda, assim, eu não sei se todo mundo já abriu, mas não tem mistério nenhum, é isso aqui só, ó, puxou, abriu. São praticamente 3 peças, é igual o nebulizador. Ó, 1, 2, e coloca a válvula aqui e encaixa aqui 3 peças. E a máscarazinha quando for criança. É muito melhor do que a mãe ficar ali, a criança chorando, o vizinho lá sendo incomodado porque a criança está chorando, não é? Então é muito rápido, ele vai ficar aqui 1 minuto. Ele vai ficar no atendimento de urgência, na verdade, faz... mas é muito fácil tirar. Tira aí para você ver. É a mesma coisa da nebulização. É mais fácil. Não, isso, a durabilidade é alumínio. Não, só a válvula. Não, a válvula não tem, não, a válvula não tem também. É um material muito resistente. A durabilidade é muito boa. Agora olha o trabalho, tem que ligar o nebulizador, contar o tempo, esperar.
Essa daqui também não teria? Não, essa não precisa. Ela só vai pra lá, só pra cá. Ela Uma direcionamento. Um direcional. Não, essa aqui sim, essa aqui sim. De lá pra cá. Essa não precisa, porque quando você joga na 970, essa válvula já vai indo. Essa válvula aqui, ó, o álcool ele entra por aqui, entra por cá e passa. Agora na outra, se você tiver aqui, ó, ela fica fechada. Falando dessa de cima aqui, ó, tô falando dessa pecinha. Essa válvula de cima. A válvula de cima, menorzinha. O produtor que é o seguinte, essa válvula ela não precisa sair, se tirar essa válvula, ela só é respiratória. Porque isso aqui, quando você joga, por exemplo, o álcool aqui dentro, ele não entra, ele não vai passar. Aqui, se você jogar, ele vai passar. Aí vai matar tudo. Porque essa válvula aqui, ela só abre quando você puxa, né? Tanto que tinha algumas mães que pegavam a caneta e furavam isso aqui, achando que era uma película achando que era uma, né? Aí tem que se falar. Estragou a válvula, estragou os passadores. Então, quando você puxa, ela abre. Quando você expira de volta, ela fecha. Então, isso até trava a bactéria de entrar na medicação. Entendeu? Não, isso eu sei. Eu só achava frágil, um volume muito grande, entendeu? E um outro detalhe muito importante, que essa nossa válvula aqui, ela é 100% silicone. Que a gente usa nos hospitais 100% silicone. E bastante. Ela não tem nenhum tipo de produto associado com silicone, é só silicone. Então ela não estraga com o tempo, ela não resseca. Muito importante assim a gente ter esse trabalho de todos os profissionais integrados no tratamento da asma, na orientação, na educação do paciente. Então, a nossa grande finalidade nesse programa de educação é transmitir conhecimento, ensinar habilidades e a mudar comportamentos e hábitos. É a maior dificuldade. O mais difícil é preciso modificar hábitos e crenças. E tratar a asma não é só tomar remédio.